Então, eu selecionei aquele material que a gente não tinha terminado ainda, né? Eu coloquei mais algumas questões também no livro e outras que eu formulei, tá? Para a gente trabalhar o princípio multiplicativo, ou então permutação com repetição, tá? Essas coisas. Então, a partir até a nona, né, daquele material, o último PDF que a gente tinha, eu já tinha resolvido, né? A gente tinha resolvido até a 9. Então, eu vou fazer da 10 até, eu adicionei mais 5 questões, então da 10 até a 20, tá? Tá, a décima diz o seguinte: de quantas maneiras 3 pessoas podem ocupar 5 lugares vazios e consecutivos numa fila de uma sala de cinema? Então, percebe o seguinte aí, ó. Você tem 3 pessoas, eu vou chamar elas de A, B e C, tá? C. Mas aí acontece que você tem 5 lugares, né? Ó, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Obviamente, cada uma delas vai sentar em um desses lugares aqui, vão ficar 2 lugares vazios, tá? Então, por exemplo, eles podem deixar esse lugar aqui vazio, o A sentar aqui, o deixar esse lugar vazio, o B sentar aqui, e aqui o C ficar aqui, por exemplo, né? Isso é uma forma. Outra forma, o A fica aqui, o B aqui, o C aqui, e esses 2 lugares ficam vazios, tá? Outra forma, vazio, vazio, A, C e B. Então, as pessoas ficam aqui, vizinhas aqui nessa lateral aqui, tá? Então, essas são algumas das formas de expor as pessoas. Aí, o que que acontece? Você nota que eu estou mudando coisas de posição, né? Estou fazendo permutações. Só que eu tenho que levar em conta também os vazios, né? Eles são importantes. Pode ser uma cadeira vazia aqui, uma cadeira vazia no final e ficar aqui CBA, por exemplo, né? Então, eu estou mudando coisas de posição, só que esses espaços, esses lugares vazios também eu mudo de posição, né? Então, vai ser uma permutação aí, não tenha dúvida que vai ser uma permutação. Só que não vai ser uma permutação simples, né? Vai ser uma permutação com repetição. Por que que vai ser uma permutação com repetição? Porque esses lugares vazios, você enxerga eles como a mesma coisa. A gente pode até usar uma letra para representar os lugares vazios. Pode chamar aqui de V, vazio. E esse aqui também vai ser V, vazio. Os lugares vazios são idênticos entre si, né? Então, dito isso, depois que você faz essa observação, você pode ter, por exemplo, A, V, V, C, B. O que que quer dizer essa forma aqui de dispor? Significa que a pessoa A está sentada aqui, esse lugar ficou vazio, esse lugar ficou vazio, a pessoa C está sentada aqui e a B está nessa ponta, né? Você pode ter também assim, V, V, C, B, A. Jonathan, Oi. eles têm que ficar juntos? Não. Ele está Não. perguntando de quantas maneiras 3 pessoas podem ocupar 5 lugares vazios e consecutivos numa fila da sala de cinema. Ah, Independente se fica junto ou não. Nessa última maneira, eles ficam, né? Mas, por exemplo, eu posso ter vazio A, vazio B e C, por exemplo. Entendeu? Não necessariamente eles ficam eu juntos. tava pensando tipo assim mesmo, só que podia também ser A intercalando eles, uma cadeira com eles, vazio, intercalando. Sim, dá um exemplo, vai. Um A pra exemplo. mim, certo, vai. É, A vazio, vazio aqui isso. é outra. Aí B, Hum. vazio e o C. Pode, pode. Tem 2 lugares vazios, tem 3 pessoas sentadas? Tem, pronto. Pode ser também, tá? Pode ser intercalado, com certeza. Aqui a gente está citando alguns dos casos. É claro que a gente não vai fazer isso aqui na mão para sair contando depois, tá? Eu só estou, digamos assim, ilustrando, né, a situação, né? Algumas situações que podem ocorrer, tá? Então, de todo caso, vai ser uma permutação com repetição, né? Porque aqui você tem os lugares vazios, como eu falei, representados pela mesma letra, digamos.
Então, vai ser permutação de 5 coisas. Então, vai ficar P, 5. Dessas 5 coisas, só tem 2 idênticas, que são os lugares vazios. As pessoas não são iguais, né? A, B e C. Mesmo que fosse gêmeos, tá? Mesmo que fosse gêmeos, você não encara como igual, não. Toda pessoa é diferente da outra. Tá? Então, você coloca aqui 2, que são 2 lugares vazios. Aí vai ter uma pessoa A, uma pessoa B e uma pessoa C, tá? Note que, revisando a aula passada, né, que eu falei isso aqui, 2 mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1 dá 5, né? Dá o que está embaixo. Então, isso aqui simplesmente, você vai ficar com 5 fatorial sobre 2 fatorial. 1 fatorial não precisa colocar, porque é 1, né? Não vai alterar nada. Aí você vai decrescer aqui, né? Vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Se você quiser, você escreve 2 vezes 1. E aqui também. Aí, o que vai acontecer agora? Você vai cancelar aqui o 2 fatorial com 2 fatorial. Aí vai ficar 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4 é 20, vezes 3, 60. Tá? Então, existem 60 maneiras de dispor as 3 pessoas nesses 5 lugares aí. Certo? Isso é uma solução por permutação com repetição. É uma solução válida. Outra que você pode tentar fazer é usando só o princípio multiplicativo, né? Como é que seria você fazer essa questão usando só o princípio multiplicativo? Vamos tentar fazer isso agora, tá? Então, eu vou tentar fazer aqui com o princípio multiplicativo só, tá? Presta atenção aí na ideia. Vou separar aqui por uma linha, só para ficar bem entendido que aqui vai ser outra solução, tá? Uma solução alternativa. Então, tá aqui outra solução. Sem usar permutação essa, tá? Então, você tem os 5 lugares lá, certo? Você tem, ó, 1, 2, 3, 4 e 5, né? Aí você tem as pessoas A, B e C. E aí, eu vou perguntar aqui o seguinte, quantas opções tem para esse lugar aqui? Preste atenção na pergunta. Quantas opções tem para esse lugar aí? E aí? 3 opções? 3? 4. Por que 4? Por que 4? A, B, C e o vazio. Exatamente, A, B, C e o vazio, né? Então, aqui tem 4 opções. Para esse lugar aqui, tem quantas opções? Hein? 4 da mesma forma, não? Para todos. 4. Vamos pensar em dividir o problema em casos? 2 casos. 2 casos. Ou esse lugar fica preenchido, ou ele fica vazio. Vamos analisar primeiro esse caso aqui. Esse aqui fica vazio, tá? Então, aqui é fixo. É fixo vazio. Então, ninguém sentou aqui. Tu já tem a certeza que ninguém sentou aqui. Quantas opções tem para esse lugar aqui? Ou o A ocupa ele, ou o B, ou o C, ou ele fica vazio. Quantas opções? 4. Digamos que aqui o A foi para cá. Quantas opções tem para esse aqui? Não pode mais o A, mas ele pode 3, ficar... né? Tem 3, isso. Porque ele pode ficar vazio, pode vir o B ou o C. Mas melhor do que isso, quer dizer, não melhor do que isso, eu vou fazer uma coisinha aqui antes. Digamos que aqui não ficou o A, tá? Digamos que aqui ficou vazio. Ainda assim, eu tinha 4 opções, que era vazio, A, B ou C. Quantas opções vai ter aqui? 3 de novo. Porque pode ser A, B ou C. Já tem um 2, mas continua sendo aqui A, B ou C. Entendeu? Então, o processo do princípio multiplicativo é isso, né? Independente de qual dessas 4 escolhas eu faço aqui, para a próxima etapa eu vou ter sempre 3, tá? Para deixar claro mais uma vez a história do princípio multiplicativo.
Então, não importa se aqui vai ser A. Hã? Só uma pergunta, professor. Diga. Esse V aqui eu poderia ter botado como 1 também, né? Para ficar fixo, que nem o primeiro. Esse aqui não. O que a gente está... É porque eu circulei, né? Esse aqui não. O que a gente está deixando fixo é só esse aqui. Eu vou dividir o problema em dois casos. Aquelas arrumações em que o primeiro lugar é vazio e aquelas arrumações em que o primeiro lugar não é vazio, né? Eu posso dividir o problema nesses dois casos. Quando eu junto esses dois casos, dá o total. Porque só tem duas opções para esse canto aqui mais à esquerda. Ou ele é vazio, que é esses casos que eu vou contar agora, ou ele não é, ou ele é ocupado. Entendeu? Então, esse aqui, eu vou até deixar ele sem circular. Tá? Esse aqui não é fixo, não. Tem um 4 aqui embaixo. A gente não deixa esse fixo. Digamos que a pessoa C vir para cá. Na próxima, eu vou ter três opções, que é vazio, A ou B. Digamos que aqui ficou vazio. Nesse próximo, eu vou ter duas opções, que é A ou B. Os vazios já foram colocados. E nesse aqui, digamos que aqui o B veio. Esse aqui só vai ter uma opção, né? Que é a última pessoa a se sentar. No caso, é o A. Aí eu aplico aqui o princípio multiplicativo. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1, né? Isso aqui dá quanto? 24, né? Oi. Qualquer um podia ficar nessa primeira ocupação, né? Aí Essa podia aqui? qualquer um podia ficar aí. Não. Eu estou dividindo em dois casos o problema. O primeiro caso é essa cadeira ficar vazia. Para essa cadeira ficar vazia, eu tenho 24 possibilidades, 24 resultados. Essa cadeira ficando vazia. Pode o C ficar aqui, o outro vazio ficar aqui, o A ou o B. Então, aqui tem 4 opções. Depois vai ter 3 que vai assim reduzindo, né? Não podia botar, por exemplo, o C fixo. Não. Você só fixa essa aqui, né? Você só fixa essa Mas se eu daqui. botasse o C no lugar do primeiro e ficasse fixo, não podia? Aí, tu ia contar de uma maneira diferente, então. Tu ia contar todos aqueles em que o C está na primeira posição e todos aqueles em que o C não está na primeira posição. Mas tem um porém aí. Será que quando somar isso dá o total de casos? Né? Entendi. Né? Será? Será que eu vou fixar o C aqui? Me garante que eu contando todos esses e depois tirando o C e não escrevendo o C aqui, eu garanto que eu contei tudo? Não, né? Eu posso ter o A ainda aqui no começo. A não ser que eu fixasse cada um, né? Depois eu fixo aqui o B. E por último eu fixo o vazio, porque a contagem vai ser a mesma por dois vazios. Ninguém repete, né? Eu fixo um vazio. Pode ser, né? Já que estou vendo isso aqui, né? Vamos pensar. Aqui é fixo. Aqui vai ter quanto? 4, 3, 2 e 1. Aqui vai ter BC, aliás. Espera aí, 4, 2 vazios, o A ou o B. Pode ser, isso. Só que tem um porém, né? Aqui, 2V fica 2 vazios, então eu não posso usar isso, porque seria como se eu estivesse utilizando permutação simples. Eu teria que dividir por 2 aqui, porque tem 2 vazios, né? Ó, tá vendo? Os caracteres não são todos distintos. Então, seria 24 dividido por 2, né? Então, seria 12. Nesse caso aqui seria 12. Nesse caso seria 12 também. Nesse caso seria 12. E o único caso que não repete é que já tem o vazio fixo aqui, né? No começo, igual a 1. Porque teria aqui o A, B e o C, e um vazio onde não se repete, né? Então, aqui seria 4 fatorial, que seria 24. Então, seria 3 vezes 12, que é 36, mais 24. 4 mais 6, 10, vai 1, 3, 4, 4 mais 2, 6. Pronto, tá aqui, 60. Tá entendendo? Nesse caso aqui, eu teria que fazer assim, fixa o C no começo, fixa o A, o B e o vazio. Só que, quando você olha esses casos aqui do C, do A e do B, fica 2 vazios aqui, aí fica permutações com repetição, né? Porque tem vazio e vazio, entendeu? Então, por isso que eu tive que dividir por 2, né? Porque, por exemplo, se eu mudo esses dois lugares vazios de posição, não tem distinção, né? Então, eu tenho que pegar o 4 fatorial e dividir por 2, para dar 12. Enfim, mas a maneira que eu estou pensando aqui, no caso, seria fixar o vazio no começo, porque aí esse lugar ou é vazio,
ou não é vazio, né? Ou não é vazio. Se esse lugar for vazio, eu tenho 24 configurações, né? CVBA, né? E o segundo caso, qual seria? Seria ele não ser vazio, ele ser ocupado, né? 1, 2, 3, 4, 5. Mas agora eu quero que este lugar seja ocupado. Se esse lugar vai ser ocupado, eu só tenho 3 possibilidades para ele, que é colocar aí a pessoa A, a pessoa B ou a pessoa C. Então, eu tenho 3 possibilidades. Digamos que eu coloquei aqui a pessoa A. Tá? Na próxima, o que vai acontecer? Eu tenho vazio, né? Vazio. Eu tenho pessoa B ou pessoa C, né? Então, aqui eu tenho 3 possibilidades. Seria vazio, B ou C. Digamos que aqui eu coloquei vazio. Na próxima, o que vai acontecer? Eu vou ter, na verdade, são como fosse 4, né? Porque tem 2 lugares vazios. Então, aqui seria 4. Na verdade, que é vazio ou B ou C. Então, aqui seria 4. Seria 4. E aí você gastou um vazio, digamos assim. Você gastou um vazio. Aqui vai ser vazio B ou C. Então, aqui vai ser 3. Digamos que você colocou outro lugar vazio aqui. Aqui, 2, que é B ou C. E aqui vai ser 1, né? Aqui vai ser 1. Então, aqui vai dar quanto? Multiplicando. Vai dar 3 vezes 4, 12. Vezes 6, 72. Só que essa contagem aqui vai dar maior. E vai ficar 24 do primeiro caso, mais 72 vai dar 96. A gente já viu que a resposta tem que ser 60. E aí, qual é o erro, então? O que é que a gente está contando a mais? A gente está contando 2 vezes mais, porque quando eu faço isso aqui, A, V, V, por exemplo, coloco aqui B e C, se eu trocar esses 2 lugares de posição, vazio é vazio em qualquer opção, né? Então, quando eu faço isso aqui, essa contagem de baixo é como se esse vazio fosse diferente desse. Só que não é, né? Não é. Então, isso aqui eu tenho que dividir por 2, né? Então, vai dar o quê? 36. Daí, o total vai ser o quê? Vai ser 24 mais 36. E, de novo, vai dar quanto? 60, né? Então, todo jeito que você fizer, pode dar 60 formas, certo? 60 formas diferentes de arrumar tendo 2 lugares vazios. Tá? Jonathan, Oi. licença. O senhor pode explicar aquele primeiro item, porque eu não consegui entender. Esse aqui, tá faltando a outra solução, esse aqui? Do 1. Isso. Assim, eu estou dividindo o problema em primeiro e segundo caso. O primeiro caso é a primeira poltrona ficar vazia, tá? Então, eu fixei essa poltrona aqui como vazia, entendeu? Se eu fixar ela como vazia, ninguém vai sentar aqui. Aí eu vou ter quantas opções aqui para o C, já que um vazio já foi utilizado? Eu vou ter 4, que pode ser um lugar vazio aqui, ou a pessoa C, ou a pessoa B, ou a pessoa A. Então, aqui vai ter 4 possibilidades. Digamos que a pessoa C sentou-se aqui. Na próxima, o próximo lugar, eu tenho 3 opções para esse lugar. Ou ele fica vazio, que foi o exemplo que eu montei, ou então a pessoa B senta aqui, ou a pessoa A. Então, 3 possibilidades. Para a próxima, digamos que aqui ficou vazio. Montando aqui um exemplo. Na próxima, eu só tenho 2 opções, que é a pessoa B sentar aqui, ou a pessoa A. A pessoa B sentou-se aqui. Aqui tinha A ou B, 2 possibilidades. Então, na última, só tem uma opção, que é a pessoa A se sentar. Então, vai ficar 1 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que vai dar 24 formas, certo? No primeiro caso. No segundo caso, eu já estou fazendo o contrário disso. Se ele não está vazio, é porque ele está ocupado. Se ele estiver ocupado, ele pode ser ocupado pela pessoa A, pode ser ocupado pela pessoa B, ou pode ser ocupado pela pessoa C, né? Então, aqui ele tem 3 possibilidades. Digamos que o A ocupou essa posição.
O próximo lugar tem quatro configurações para ele. Porque ele pode ser vazio, vazio, ou então pessoa B ou pessoa C, né? Enxergando os vazios como sendo coisas distintas, digamos assim, tá? No começo. Digamos que é diferente, essas 4 possibilidades aqui, B, C, V ou V, tá? Digamos que é diferente. 4 possibilidades. Na próxima, né? Então, digamos que aqui ficou vazio. Na próxima vai ser 3 possibilidades, porque vai ser vazio, B ou C. Então, 3 possibilidades. Depois que aqui ficou vazio, vazio, para essa aqui vai ter 2 possibilidades, que é B ou C. 2, coloquei o B. Na última, só vai ter uma opção, que é a pessoa C ficar sentada aqui. Então, eu fiz o princípio multiplicativo, deu 72. Só que esse número é maior do que o número correto. Eu estou contando isso aqui, eu estou fazendo uma contagem dupla quando eu faço isso aqui. Por que eu estou fazendo uma contagem dupla? Porque não existe distinção dos lugares vazios. Um lugar vazio é um lugar vazio, tá? Não existe distinção. Então, eu tenho que dividir isso aqui por 2. Então, na hora que eu pego aqui o A, B e o C, e coloco aqui o A, o B e o C, se eu mudar os lugares vazios, as poltronas, se eu tirar os parafusos das poltronas e mudar as poltronas de posição, digamos assim, não está acontecendo nada diferente, a arrumação é a mesma. O A ficou aqui, vazio, vazio, B e C, tá entendendo? Então, por isso que eu tenho que dividir por 2, tá? Independente da arrumação aqui do A, do B e C. Digamos que tu tem aqui B, lugar vazio, C e A. Se eu mudar essas poltronas de posição, as poltronas vazias, não tem mudança nenhuma. O B continua aqui, o C continua aqui, o A continua aqui, e esses lugares vazios continuam entre o B e o C, não mudou nada, entendeu? Então, por isso que eu vou ter que pegar isso aqui e dividir por 2. Então, 72 por 2, 36. Pego o total do primeiro caso, mais o total do segundo caso. 24 com 36 dá 60, que é a resposta correta. Certo? Então, essa aí foi a outra solução, né, que a gente fez. E ali em cima eu coloquei a solução utilizando diretamente a permutação com repetição. Certo? Vamos lá, vamos fazer aqui outra. Vamos passar aqui para essa aqui. Unirio 2000, ano de 2000. Uma pessoa quer comprar 6 empadas numa lanchonete. Há empadas de camarão, de frango, de legumes e de palmito. Sabendo-se que podem ser compradas de 0, ou seja, nenhuma, a 6 empadas de cada tipo, de quantas maneiras diferentes esta compra pode ser feita? Vamos lá. Então, a ideia é o seguinte, ó. Tem empadas de camarão, eu vou chamar de C, tá? C. Número... Tem de frango, né? Chama de F. Empadas de camarão. Para abreviar aqui, eu vou chamar de frango de F. Então, vamos lá. Número de empadas de frango, tá? Legumes, eu vou chamar de L. Número de empadas de legumes. E palmito, vou chamar de P. Quem compra, nada contra, tá? Quem compra empada de palmito, eu nunca vi, por isso deve ter, por isso que eu nunca comprei. Nunca vi em canto nenhum para vender. Vamos lá. Mas é isso aí, né? Então é o seguinte, uma pessoa quer comprar 6 empadas no lanchonete, né? E elas têm esses 4 sabores aqui. O que você sabe é que ela vai comprar 6 empadas. Independente de quantidades, essa soma tem que dar 6. Ou seja, você tem uma equação, né? C mais F mais L mais P tem que ser igual a 6 empadas, né? Essa é a ideia do problema, né? O que está por trás do enunciado. E pode ser comprada de 0 a 6 empadas, ou seja, ela pode comprar todas de um mesmo sabor. Não dá, né? Dá para comprar todas de um mesmo sabor? Dá. Pode ser 6 de camarão, 0 de frango, 0 de legumes e 0 de palmito. Ou então pode ser 0 de camarão, 0 de frango, 6 de legumes, né? E 0 de palmito, por exemplo. Então, tá certo? Comprar de 0 a 6 empadas de cada tipo. De quantas maneiras diferentes essa compra pode ser realizada, pode ser feita? Então, você percebe a teoria lá da equaçãozinha com aquela ideia das bolinhas do separador que eu falei, né?
você tem as empadas aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando você delimita com separadores, você está falando em quantas são de cada tipo. Então, aqui, só para colocar aqui em outra cor, você pode colocar um separador aqui e outro aqui, para delimitar as partes. Esse esquema é referente aqui à solução da equação 2, 2, 1 e 1. Né, ó? 2, 2, 1 e 1. 2 mais 2, 4, mais 1, 5, mais 1, 6. O que isso aqui significa? Que a compra foi feita de maneira que a pessoa comprou 2 empadas de camarão, 2 empadas de frango, uma empada de legumes e uma empada de palmito. Tá certo? E aí, Tá você certo. já sabe. Para cada esquema diferente, eu vou ter uma solução da equação, e aí eu vou ter uma forma, uma maneira de que a pessoa comprou esse negócio, né? Se eu colocar assim, por exemplo, se eu colocar um separador aqui e outro aqui, então esse esquema aqui, ele já é referente a outra solução da equação, né? Seria 1, 2, 1 e 2, 2. 1, 2. 2, 1, 2. Então, o que acontece? A pessoa comprou uma empada de camarão, 2 de frango, uma de legumes e 2 de palmito, tá? E para fechar, só para dar mais um exemplo... E ainda pode ser 2, 1, 2, né? 2, 1, 2... se for 2, 1, 2, seria 2, 1, 2, 0. Né? Deixa eu fazer essa solução que tu tá... Sim, senhor. 2... Obrigado aí, valeu. 1... Aliás, não. Falei errado. 2, 1, 2, 1, né? Pronto, 2, 1, 2, 1, soma... perdão. Isso, 2, 1, 2, 1. Então, seria 2 de camarão, uma de frango, 2 de legumes e uma de palmito, né? Só para fechar, fazer só mais um aqui, que seria assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí eu posso fazer o seguinte aqui, 2, 2 também, mas aí, e agora? 2 de camarão, 2 de frango, 2 de legumes e 0 de palmito, né? Então, isso aqui seria 2, 2, 2 e 0. Então, o que você vê é que para contar o total de soluções desse problema, você tem que usar a permutação com repetição. Então, vamos fazer isso, né? Então, vamos lá. No caso aqui, eu vou ter o seguinte. Então, eu vou fazer aqui a permutação com repetição. Eu tenho 6 caracteres iguais entre si, que são as bolinhas, né? E tenho 3 caracteres iguais entre si, que são separadores, né? São as barras. 3. E embaixo eu vou colocar o total de caracteres que são permutados. Lembrando que as bolas mudam de posição e as barrinhas também, né? Então aqui é 9. 6 mais 3, né? 9. Tá? Então aqui vai dar quanto? Vai dar 9 fatorial dividido por 6 fatorial, 3 fatorial. Então vai ficar 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial sobre, deixa o 6 fatorial aqui, porque eu vou já cancelar, e esse aqui eu vou desenvolver, 3 vezes 2 vezes 1. Aí vamos lá, eu vou cancelar aqui, ó, né? Vou dividir o 9 por 3, então 9 dividido por 3 dá 3, vezes, vou dividir o 8. Professor, não entendi, não estava prestando atenção. Permutação de 9? Hã? De 9, porque são quantas bolinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 3 separadores, ó. 1, 2, 3. Ó, 6 bolinhas, 3, essa soma quanto é que dá? 6 mais 3, 9 caracteres no total. Tá certo? Entendi. Certo? 6 porque são 6 empadas, né? As bolinhas é como se fossem as empadas. E os separadores vão te informar quantas são de cada tipo. Nesse esquema aqui, 2 de camarão, uma de frango, 2 de legumes e uma de palmito, né? E a gente quer saber de quantas formas ele pode fazer essa compra. A gente vai saber agora. Então, 9 dividido por 3 é 3. 8 dividido por 2. Né? 8 dividido por 2 é 4.
E 7 dividido por 1 é 7, né? Então, vai dar quantas formas de efetuar a compra? 3 vezes 4 é 12, vezes 7 dá 84. Então, a pessoa que chega nesse local, ela tem 84 formas de levar 6 empadas para casa, de maneira que ela possa escolher entre esses 4 sabores. Não necessariamente levando pelo menos uma de cada tipo, né? Ela pode levar as 6 do mesmo tipo, certo? Pode levar 6 do mesmo tipo. Ok? Vamos ver aqui a terceira. Terceira não lembro. Ah, não, falta essa aqui, peraí. Das cidades. Bom, não sei se alguém tentou fazer essa daqui, mas é bem interessante. Então, a ideia é o seguinte, ó. A ilustração E aí, abaixo é professor, do qual era o mapa resultado da outra, hein? O resultado da outra que da tá primeira. é 87, 84, né? Da primeira é 60, a segunda é 84. Pronto, 84, pronto, é o que eu quero, é essa daí mesmo. A ilustração abaixo é do mapa de uma região onde estão indicadas as cidades A, B, C, D, E e F. Tá aqui as cidades, nesse esquema. E as estradas que ligam estas cidades. Um vendedor deseja empreender uma viagem partindo de A para visitar cada uma das outras cidades. Agora, o que é importante é isso aqui, ó. Ele vai visitar cada uma das outras cidades exatamente uma vez. Então, toma cuidado. E voltar para A. Então, ele não pode passar mais de uma vez na mesma cidade, certo? E tem que voltar para a cidade A aqui. Acerca dos trajetos possíveis de tais viagens, qual das seguintes afirmações é incorreta? Tá? Então, vamos lá, preste atenção. Existem 6 trajetos para o vendedor? Será que tem 6? Por exemplo, se ele for de A para B, ele pode fazer o seguinte: A, B, B, C, C, F, F, E, D, D, A. Tá aqui um trajeto, né? Ó, A, B, B, C, C, F, F, E, D, D, A. Isso aqui é um trajeto. Mas ele poderia fazer assim também: A, B, BC, CF, FD, EA, não podia? Né? Ele podia Podia AB, BC, C, CA, CF, calma, eu tô indo no CF, CF, eu tô contando todas as possibilidades até chegar no F aqui. CF, depois, qual é a cor CB, diferente? CD, CD e depois, CA. CA, né? Mas Tô arriscando, professor, tô arriscando. vou Quero passar participar. não vai descarregar. Se descarregar, dá ruim, né? Pois é. Pronto. Agora vai dar certo. Vamos lá. CF, aí no caso, ele pode ir do F para o D, aqui, CD. do D para o E vai para o... Aliás, o L já passou. Não, o L vai agora, e depois ele vai para o A. Né? Então, já tem 2. Teria outro passando pelo F assim, nessa configuração? Não, né? A, B, B, Acho que C, não, C, F. professor. Pronto. Agora vamos ver aqui. Deixa eu apagar só isso aqui. Sim, senhor. Se ele for do A para o B, então tem esses 2 caminhos, né? A, B, deixa eu ver aqui, B, C, pode ir do C para o D, do D para o F, do F para o e do E para o A. Então tem outro. Ó, A, B, C, D, depois F, depois E e depois o A. Voltou para o A. DF, Professor, diga aí. então, dessas viagens que o senhor já fez, pode considerar também, tipo, ao contrário? Ao contrário, como assim? Mas ele sai do A.
Ó, ele vai sair... Essa que o senhor fez agora, do A, do B, do C, do D, Sim, F, são E, trajetos só que é ao contrário. diferentes. Como assim? Diz aí. A, Tipo, se eu fizer uma viagem do A, do B, do C, do D, vai ser difícil falar agora que eu tô com D, muito cachorro. A, B, C, D. Eu vou falar. A, B, C, D. F. O F, Essa eu já... mesma, essa mesma aí, só que Trocando o A e o E de posição? é. Não, porque se trocar o A e o E de posição, aí ele não voltou Não, pro A, né? tipo, ao contrário, tipo, vai começar A, aí vai pro E, vai pro F, vai pro... Ah, você tu tá falando Tipo, nesse sentido aqui, né? Não, pode. Nesse sentido, pode. Ali é porque eu contei o seguinte, tá? Eu vou tentar ramificar o problema em casos. Começa a ramificação, sai do A para o B. Sai do A para o B, então eu vou ter essas três possibilidades. Até agora, né? Vamos ver se tem outra, né? Se o A, o último que eu contei foi A, B, ó, vamos ver aqui, ó, A, B, C, F, E, D, A. A, B, C, F, E, D e A. A, B, C, aí F, aí no lugar de ir para o D agora, ele vai primeiro para o E, depois para o A. Aliás, eu contei, tá certo, né? F, D, A, passou em todas as cidades, é verdade, tem que passar em todas. Aí aqui o último, A, B, C, né? A, B, C, depois D, né? Depois F é A. Se passar pelo D, nesse nó aqui, só tem essa possibilidade, porque é o seguinte, se ele faz A, B, C e D, ele não pode ir para o E agora, porque se ele for para o E agora e voltar para o A, ele não passa na F. E se ele for tentar passar na F, quando ele voltar, ele vai estar passando de novo em alguma dessas cidades aqui, mais de uma vez, né? Então, se ele vai para o D, o que que acontece? Ele tem que descer para o F, passar para o E e depois para o A. Se ele vier A, B, C, D, só tem isso, né? Partindo do D, ele não pode ir para o E primeiro, porque senão ele deixa de passar no F. Tem que vir para o F, o E, depois o A, né? Então, creio eu que essas três possibilidades vão sair nesse sentido aqui, no sentido, digamos, horário, né? No sentido do relógio, né? Então, tem essas três. Se alguém vê outra, por favor, diga, tá? Por favor, diga. Não é uma questão tão fácil de visualização, não, essa questão, tá? Bom, mas aí o que pode acontecer? Vamos adotar o outro sentido que você está falando aí, né? Professor, Oi. eu vou aqui chutar, certo? Não é a verdade definitiva, mas eu tô achando, suspeitando que talvez eu tô entre A e E. Ah, incorreta, né? Existem três trajetos que ele visita C antes de B. Três trajetos. Enfim, vamos ver. Então, vamos partir nesse sentido aqui agora, tá? Vamos lá. Sai do A. Sai do A. Vai pro E. Sai do A, vai pro E. Depois do E, ele pode ir pro D. Depois do D, ele pode ir pro F. Depois do F, ele pode ir para o C. Depois do C, ele pode ir para o B e depois retornar para A, né? Isso aqui é uma forma, certo? Mas poderia ocorrer o seguinte, ele sai do A, vai para o E, depois que ele sai do E, ele não quer passar aqui no D agora, ele quer passar só depois. Então, ele quer passar primeiro aqui no F, para depois fazer o seguinte, vamos pensar. Se ele for AEF, primeiramente, AEF, o que ele pode fazer depois? Ele pode ir para o C? Não. Porque se ele for para o C, ele vai para o B e não passou por D, né? Se ele for para o C e vier para o D aqui, ele vai passar para cá para ir para o B, para A, então não dá certo. Repete locais, né? Repete locais. Indo do D para o A direto, não passou no B. Então, o que ele tem que fazer é o seguinte, se ele foi do A para o E, depois do E para o F, o que ele tem que fazer agora? Ele não pode ir para o C, ele tem que ir para o D. Aí sim, depois que ele vier para o D, ele vai aqui para o C, ele não pode ir para o A, ele vai para o C, depois ele vai para o B, e depois ele volta para o A. Certo? Então, por enquanto, tem quantas? 1, 2, 3, 4, 5. Qual é a última, hein? Só vai ter 6 mesmo. Qual é a última? Quem sabe? Qual é o último trajeto possível?
F de D, E, Não, A, tem que começar no C, A. B. A, Então vai ser A, D, isso, F, C, A, D, F, BA. C, B, A, B, A. ADFC é complicado. E ué? Não vamos ficar doidos juntos. Não seja Então, por isso. aqui, ó. Depois a gente vai pro hospital e a AD, gente peraí. resolve. Não A, é AD agora, D, não. Eu acho que é Depois A, é F. com E. não? A é D? A é ADE. D. Pronto, A, D, F, C, B. A. Calma aí, peraí. Vamos organizar isso aqui. Primeiro vamos fazer por ordem alfabética. ADE. Vamos lá, ADE. A, D, Então vamos lá. A, D, E. Depois do E. FC. C, F, F, C, C. Confusão medonha. O dele É já assim passou, mesmo. então tranquilamente vai pro B e depois pro A, certo? C, B e A. B e Então já A. tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Será que vai ter 7? E aí, vou apagar aqui de novo para a gente ver. Vai ter um sétimo caminho possível? O que vocês acham? A Rapaz, se gente não já viu, tiver, a a gente gente já vai viu ver que aqui, a né? A vai Ó, estar certo. A, D, E, assim vai, né? É. Mas ele podia Tudo tem que fazer vir A, de, D, tudo tem C. que vir de A. Tudo tem que vir de A, não pode vir de outra Sim, letra, ó, não. ele fala aqui, ó. Um vendedor deseja empreender uma viagem partindo de A, para visitar cada uma das Ah, outras, exatamente uma vez e voltar para a cidade A. entendi. Se ele for descer aqui para o D, ele tem que ir em seguida para o E. Por quê? Porque ele descer para o D e se ele vier para o C, inevitavelmente, se ele subir para o B para ir para o A, ele vai deixar de passar aqui. E vai deixar de passar no E. Se ele quiser voltar, ele vai voltar aqui até o E, mas aí, ó, ou ele vem para cá passando pelo A mais de uma vez, e depois passar para o B para depois voltar, né? Então, de toda forma, só vai ter 6 caminhos. O item A é verdadeiro, tá? O item A é verdadeiro, só tem essas 6 rotas Rapaz, aqui. a minha suspeita pelo jeito tava certa, graças a Deus, né? Então, não é, Ou eu calma aí. acertei. Não Ou eu é, acertei hoje. é Já tô satisfeito incorreta. já. É a Ah, incorreta. incorreto. É É incorreta. incorreto, né? Se ele começa visitando D, existe um único trajeto. Então, se ele começar do A para o D, o que Não. acontece? Só tem um trajeto? Ele, Ele pode porque fazer D, só E tem um, né? Aham. Porque chegou no D, ele não pode vir para o C. Porque vindo para o C, ou ele sobe ou ele desce. Se ele descer, ó, F, E, mas não passou no B. Então, de fato, essa aí é verdadeira também. Porque o único trajeto válido começando no D é esse aqui, ó. A, D, E, F, C, B e A. Né? É verdadeira também. Então, essa aqui não vou marcar. Se ele primeiro visita B, então existem 3 trajetos. Tá aqui, ó. Esses 3 aqui, ó. Visitando B primeiramente, ó. Esses 3 trajetos aqui que a gente contou. Verdadeira também. Se ele começa visitando E, existe um único trajeto. Aí essa é Vamos incorreta. ver. Essa é incorreta, né? Vamos lá. Vamos fazer aqui. Aqui é o seguinte. Então, se ele começar visitando E, existe um único trajeto, é falso, né? Ó, ele pode fazer o seguinte, ó. AE, ED, DF, FC, CB, BA. Deixa eu colocar em outra cor aqui, vermelho. Então, visitando E, ele pode fazer o seguinte também. AE, no lugar de ir do E para o D, eu vou do E para o F. E depois eu subo. F, D, D, C, CB, BA. Pronto. Então, o item falso é o item D. Certo? É incorreto. Se ele começa visitando E, existe mais de um trajeto, né? Existem esses 2 aí. Na verdade, existem 2, né? Eles foram até contados aqui, ó. Existem 3 trajetos em que ele visita C antes de B. Não, né? Ó, nesses aqui ele visita o B primeiro. Que ele visita C antes de B, tem esse aqui e tem esse aqui. Essa aí é verdadeira, no caso, né? Até eu me confundi aqui, é verdadeira, né? Existem 3 trajetos aqui, a gente quer a incorreta. Existem 3 trajetos em que ele visita C antes de B. Tá aqui os 3 trajetos, né? Ó. CB, CB, CB. Então, aqui é o item D, tá?
Essa questão você não tem que fazer conta, né? Você tem que ser um bom observador, tem que ter uma boa visualização. Depois de terminar de fazer as questões aí, a pessoa tem que descansar. Ei, professor, tem que ter raciocínio lógico, não, você tem que quebrar o cérebro logo Tudo no tem que meio. ter raciocínio lógico. Tudo tem que ter raciocínio lógico. Vamos nessa Queimar aqui, os que é neurônios. simples. Isso aqui é simples, tá? Isso aqui é de Ficar vestibular, mas doido. é tranquilo. Vamos lá. UFS, acho que é a Universidade Federal do Espírito Santo aí. Calma aí. É o De seguinte, quantas maneiras, né? quantas maneiras 10 clientes de um banco podem se posicionar na fila única dos caixas de modo que as 4 mulheres do grupo ficam juntas. Então, existem 4 mulheres. Como existem 4 mulheres, são 10 clientes, 10 pessoas, então tem 6 homens. Pronto. Mas aí você quer formar uma fila, cada um aqui, um atrás do outro, uma fila indiana, né? E Chamada que 3, 4, tenha as 4 mulheres uma atrás da outra. 7, É 8, isso deixa eu mesmo, ver. né? 1, 2, isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, digamos assim. Aí de quantas maneiras 4 mulheres do grupo fiquem juntas, independente se são as primeiras da fila ou as últimas ou estão no meio da fila. Então, pode Eu acontecer, acho que fica digamos melhor se aqui, elas ficarem no meio, né? A chance é M1, maior. M2, M3, M4, as mulheres. Aí você tem um bloco aqui, né? Quer dizer que cada mulher, ela move independência desse bloco aqui. Cada uma das mulheres se move junta, né? Elas se movem todas juntas, como se fosse uma coisa só, esse bloco aqui. Aí os homens pode ficar, por exemplo, aqui, H1, H6, aliás, são 6 homens, tá certo. H5, H2, eu vou botar aqui o H3 e aqui H4. Então, o que ocorre aí? Deixa eu fazer aqui se usar com outra cor. Um cartãozinho para esse aqui, um cartão para esse. Esses cartões podem se mover independentes, né? O bloco que tem que andar junto é o bloco das mulheres, né? Então, perceba que outra forma de organizar essa fila seria, por exemplo, eu colocar assim, as mulheres no final, M2, M3, M4, posso colocar as mulheres no final da fila, e os homens aqui, ó, H1, H5, em qualquer ordem, H3, H2, H6, H4. Então, os homens são independentes, né, aqui, cada um pode se mover para qualquer posição que ele quiser aqui, que as mulheres vão continuar juntas nesse bloquinho aqui. E além dessa mudança, né, você pode mudar dentro do próprio bloco aqui, ó, essas mulheres de posição dentro do bloco. Você pode escrever um bloco assim, M3, M2, M1, M4. Você pode fazer isso. Então, além de eu permutar uma coisa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então é como se eu permutar 7 coisas de posição, né? Eu vou ter que multiplicar esse resultado pelo quê? Por permutação de 4, que são as mudanças dentro do bloco das mulheres. A gente fez questões parecidas com isso naquela questão dos livros de português e matemática, né? Só que lá ele queria que os livros de português ficassem juntos e o de matemática também. Aqui, ele só quer que as mulheres fiquem juntas, os homens podem ficar espalhados aqui de qualquer forma, tá? Então, aqui, permutação de 7 coisas, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6 homens e o bloco das mulheres, então, por isso 7, vezes P4. Por que P4? Acabei de dizer. Permutação dentro do bloco das mulheres, que são 4 mulheres. Então, isso aqui, pessoal, vai dar 7 fatorial multiplicado por 4 fatorial. Que é a mesma coisa que 4 fatorial vezes 7 fatorial. Em algumas questões, ele não demanda nem que você faça essa conta em si, 24 vezes 7 fatorial. Ele quer só que você arme o problema e veja aqui onde é que está a resposta, ó. Certo? Ó, deixa só indicado, né? Então, aqui é o item A, certo? É o item A, 4 fatorial vezes 7 fatorial, certo? Então, aí é permutação simples. Vamos aqui. Professor, por que não multiplica? O quê? Aquele negócio lá, o 7 com 4, eu tô falando sério. Não. 7 vezes 4, 28, tu quer Eu fazer sei assim? que é coisa de... Eu sei que é muito doido, mas é porque pra mim... Presta atenção, 4 fatorial vezes 3 fatorial, você não faz 4 vezes 3. Você desenvolve isso aqui,
que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. E esse aqui não tá aqui de graça, não é exclamação não, é o fatorial. 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Aí você multiplica aqui, tá? Cuidado. Entendi. Cuidado com isso, certo? É que eu sou meio doido, assim, quando eu faço tipo de cálculo, eu não me convenço, assim, que a conta termine assim, não. Eu tenho que terminar fazendo algum cálculo Mas é o que eu das falei no quatro final. operações. Tem questões de vestibular que ele quer só que você saiba indicar o resultado, não propriamente fazer a conta final. Tem outras não, que você tem que fazer a conta, né? Mas isso aqui não foi o caso. Vamos rapidinho aqui para a questão 14, tá? Então é o seguinte aí, para ter acesso a uma sala reservada, cada usuário recebe um cartão de identificação com 4 listas coloridas, de modo que qualquer cartão deve diferir de todos os outros pela natureza das cores ou pela ordem das mesmas nas listas. Então, muito importante essa questão aqui, ó, pela ordem, né? Então, dá a ideia de permutação, você mudar a ordem das cores. Operando com 5 cores distintas, então você tem 5 cores. Tem 5 cores para distribuir em 4 listas coloridas, ó. Digamos assim, o cartão, aí vai ter 4 listas. 1, 2, tem as 4 listas aqui. Operando com 5 cores distintas e observando que listas vizinhas não têm a mesma cor, isso aqui é muito importante. Listas vizinhas não têm a mesma cor, não pode ter a mesma cor. Quantos usuários podem ser identificados? Quantos cartões eu consigo fabricar? Então, as cores aqui pode chamar de A, B, C, D e E, digamos, tá? Esse aqui pode ter qualquer uma das 5 cores, A, B, C, D ou E. Então, digamos que aqui foi pintado com a cor A. Esse aqui, como é vizinho desse, não pode ser pintado com a cor A. Vai ter 4 possibilidades para ele. Pode ser a cor B, C, D ou E. Digamos que eu pintei esse aqui com a cor B. Pergunta que não quer calar. Quantas possibilidades eu tenho para esse aqui? Vai. 5. São 4. 4 de novo. Por quê? Porque pode colocar o A agora, só não pode colocar o B. Exatamente, porque deixa de ser vizinho daquele lado começo, né? Aqui eu só não posso pintar com a cor B. Eu posso pintar com a cor A, porque não é vizinho daquele lá. Esse aqui não é vizinho. Vizinho é junto aqui, né? Então aqui vai ter 4 possibilidades. Pode ser A, C, D ou E. E aqui vai ter, de novo, quantas? 4 também. 4. Também. Só não pode pintar com A, pode pintar com B, C, D ou E. Então aqui é 4. Digamos que eu coloco que é. Aplica o princípio multiplicativo. E é só correr para o abraço, né? 5 vezes 4, 20. 4 vezes 4 é 16. 2 vezes 16 é 32, acrescenta o 0. Então vai dar 320. Tá? E tem D de dado. Certo? Isso aí. Calma aí, calma aí. Diga, Peraí, diga. é porque assim, eu comecei aqui escrevendo a questão, mas eu não escrevi a resposta. Se der para esperar Eu vou rapidinho. mandar isso aqui para vocês mais tarde. Vou mandar o PDF, vocês olhem. Tá? É 26 mais 16, vezes 16 que dá esse negócio aí, né? 132. 20, 5 vezes 4, 20. 4 vezes 4, 16. 20 vezes 16, 320. Certo? Pronto, pode passar, pode passar. Ok, vamos lá. Eu creio que chegamos à questão que eu considero uma das mais interessantes, tá? Essa daqui, não lembro se ela é da FUVEST ou é da... É da FUVEST 2010. Então, essa questão é bem interessante, tá? Então, preste atenção aí. Maria deve criar uma senha de 4 dígitos para sua conta bancária. Nesta senha, somente os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5 podem ser usados. Então, ela só pode utilizar 1, 2, 3, 4 e 5. E um mesmo algarismo pode, tá? Pode aparecer mais de uma vez. Pode haver repetições, né? Então, pode haver repetições. Contudo, supersticiosa, Maria não quer que sua senha contenha o número 13. Isto é, o algarismo 1 seguido imediatamente pelo algarismo 3. Juntos nessa ordem, né? Juntos nessa ordem. De quantas maneiras distintas Maria pode escolher sua senha? Então, a senha tem 4 caracteres, 4 dígitos. Vamos fazer aqui um esquema. Você tem que ter 4 dígitos, ó. E aí, o 13 não pode aparecer. O que eu vou fazer? Eu vou contar o total de senhas que pode ser formado utilizando esses caras aqui. Primeiro eu vou contar o total. Desse total que eu vou contar, eu vou subtrair aquilo que não serve. Ou seja,
eu vou subtrair as senhas que tem o número 13, tá? Então, o processo para a gente fazer essa questão de uma maneira, de uma maneira, digamos assim, prática, é esse. Conte todas as senhas que podem ser formadas, e aí você subtrai aquelas que não servem. Vou contar o Professor, total. pode ser, ó, 1542, 1245, Mas aí tem as repetições, 1425. né? Sim, mas aí vai ter repetições. Pode ser 15542, 12245, Também. Mas aí, 14425. mas aí a gente não está interessado em contar de uma a uma. A gente quer saber o total de senhas que dá para formar. Então, aqui vai ter 5 possibilidades. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5. Aqui vai ter 5. Aqui vai ter 5 possibilidades. Aqui vai ter 5. Eu estou contando o total de senhas, tá? Que dá para formar. Então, dá 25 vezes 25, isso aqui dá 625. Obviamente, se você achasse isso aqui nos itens e marcasse, estaria errado. Porque entre essas 625 senhas, tem aquelas que não servem. Na hora que eu coloco 5 possibilidades aqui, eu poderia colocar aqui o 1. Na hora que eu coloco 5 possibilidades aqui, eu poderia colocar aqui o 3. Na hora que eu coloco 5 aqui, eu poderia colocar o 2, e aqui eu poderia colocar o 2 de novo. Essa senha não serve. Mas, professor, Ela tem não um serve 13. não, porque ficou 13. Isso, é isso que eu estou lhe dizendo. Essa aqui não serve, porque ela tem um 13. Então, 625, desse total de senhas que é 625, eu vou ter que subtrair essas coisas desse tipo aqui, tá? Que não servem. Então, vamos contar quantas... Professor, na minha cabeça só tinha duas formas que desse pra ficar 13, né? O 13 assim na frente e o 13 sendo os dois números do final. Tipo, o 13 só dá pra ficar nas duas primeiras casas e nas duas finais, né? E no meio? Pode não? Ah, é verdade. É isso que eu acho bacana dessa questão. Já já vocês vão ver por quê. Tem que prestar Não, atenção. vamos ficar doido de novo, Contar né? quantas não serve. Preste atenção. Contar quantas não serve, tá? Vou fazer até de outra cor aqui. Então, vamos lá. As que não servem são aquelas que tem o 13, como a colega colocou aí no começo. E tem essas duas casas livres. Também não servem as que têm essas duas casas primeiras livres e o 13 no final. E tem um terceiro tipo que também não serve, que é aquelas que têm uma casa livre no começo, o 13 no meio, né, os dois dígitos centrais, digamos assim, e uma casa livre no final. Esses três tipos de senhas não vão contar para nós. A gente vai ter que subtrair das 625. Então, vamos lá. Vou usar aqui o vermelho. Fixo, começa com 1 e 3, fixo. Aqui eu tenho quantas possibilidades, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, né? Não, senhor. Pode repetir? Não, é mesmo, verdade. Quantos eu tenho aqui? 6. Não. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5. 5. E aqui vai ter quantas? 5. 5 também, pode repetir. Então, usando aqui o princípio multiplicativo, dá 1 vezes 1 vezes 5 vezes 5, que dá quanto? 25 senhas. 25 senhas. Inevitavelmente, isso aqui também vai dar a mesma coisa. Quantas possibilidades tem para cá? 5. 5. Quantas tem para cá? 5 também. Aqui é então fixo. Vai dar 25 senhas. É fixo. Aqui vai dar 25 também. 25 também. Vamos lá. Nessa vai ter alguma alteração? Aqui, Aí vai ter alguma alteração nessa daí? Nessa Não, última? Vamos lá. Aqui vai ter quantas? 5 possibilidades. Aqui é fixo. Aqui é fixo. E aqui vai ter 5 também. Então, aqui também vai ter 25 senhas. Então, aqui, eu teria que subtrair 3 vezes 25, né? Que dá quanto? 75. Então, a minha resposta, na verdade, seria resposta 625, que é o total, menos o que não serve, né? 75. 5 para 5, nada. 7 para 12 é 5. Vai, 1 para 5. 550. 550 a minha resposta, né? Vamos olhar os itens. Não tem minha resposta.
551, 552, 553, 554, Vamos pelo 555. método E agora? dedutivo. E Então vai agora? 554. Por quê? Quer dizer, perdão, Tem 551. Por que é Vamos pelo 551? tem um método. chute, professor. Porque é Pelo pelo chute? método. Não. É pelo método Não. dedutivo. Não, Se não dá Não, dedutivo não. 550, eu 255. tenho um Não. chute. Poderia Ó, ser presta 13 e atenção. 13, assim. Hã? 513? Poderia ser 13 e 13. É um chute. Poderia ser 13 e 13. Isso. Essa senha, Aí na hora que subtrai você mais um. faz, na hora, o colega aí acertou, acho que ele está no caminho de acertar a ideia. Na hora que o Celso falou aí o seguinte, na hora que a gente subtrai 75 aqui, a gente está subtraindo uma mesma senha duas vezes. Então, na hora que eu fiz essa subtração aqui, na verdade vai ser 551. Por quê? Porque na hora que você coloca 5 possibilidades aqui, poderia vir um para cá. Na hora que você coloca 5 possibilidades aqui embaixo, poderia vir o 3 para cá. A senha 1313 pode aparecer entre essas 25. Mas aqui embaixo também. Na hora que você coloca 5 possibilidades aqui, poderia vir um para cá. Na hora que você bota 5 possibilidades aqui embaixo, poderia vir o 3 para cá. Então, note que o 1313 foi contado duas vezes, tá? Foi contado duas vezes. Então, aqui você tem que somar um, porque você diminuiu essa senha duas vezes, ó, tá certo? Falando em linguagem de conjuntos, então a resposta correta é 551. 551. Falando em linguagem de conjuntos, né? O que é que eu quero dizer? Deixa eu voltar aqui. Isso é que eu tinha falado lá do método dedutivo. Foi isso? Ah, se foi isso, então tá certo. Eu falei. É porque primeiro eu falei, professor, que era 54, só que eu falei assim na doida. Aí depois eu disse que era 551. Porque era mais próximo de 550. Ó, entendeu? Certo. Não, mas isso aí não é método dedutivo, não. Ó, Isso é presta loucura atenção. mesmo, né? Presta atenção, isso aí é achômetro. Achômetro aqui não vale, não. Ó, existe um conjunto aqui. Para melhorar aqui, eu vou fazer logo o seguinte. Eu vou abstrair um pouco da notação e vou dizer que é um conjunto em que tem essas senhas aqui. As senhas que começam com 13. Aqui do lado vai ter outro conjunto parecido. Só que esse conjunto aqui vai ser o conjunto das senhas que termina com 13. Esses dois conjuntos aqui eles têm uma interseção não vazia. Existe uma única senha que pertence a esses dois conjuntos. Essa única senha é essa aqui, 13, 13. Porque ela tanto tem 13 no começo dela, quanto tem no final, né? É o diagrama de Venn, é? Esse é o diagrama de Venn, exatamente. Então, existe uma senha aqui nos dois conjuntos. Esse conjunto aqui, quando a gente fez a contagem lá em cima, a gente percebeu que ele vai ter 25 elementos, né? 25 elementos. Só que um desses 25 elementos é a senha 1313. Então, nessa região aqui, vai ter 24 elementos. São 24 senhas que só começam com 13, e aqui são coisas diferentes. Pode ser um 2, pode ser um 4, mas não é 13. Aqui também a gente viu que a contagem foi 25, só que vai ficar 24 aqui. Porque uma já está contada aqui, que é a senha 1313, né? Pelo diagrama de Venn. Essas outras 24 aqui, elas não vão ter 13 aqui no começo também. Pode ser 1 e 2, pode ser 2 e 1, pode ser 31, mas 13 e 13 não é. Então, você pega a união desses conjuntos aqui. Então, você faz o quê? Para saber o total de senhas que não servem. Na verdade, você faz 24, mais 1, mais 24. Então, aqui você vê que 24 mais 24 dá 48, mais 1 dá 49, né? 49. Só que com essas 49 aqui, vocês têm que somar também esse caso aqui que está fora dessa teoria dos conjuntos, né? Que são as senhas que tem o 13 no meio. Não precisa ela vir para cá, né? Basta você analisar separadamente. Então, o que não serve, fica sendo o seguinte, fica sendo essas 49 senhas aqui, mais essas 25 aqui que tem o 13 no meio, né?
O 13 nem está na ponta, nessa ponta, nem nessa, está no meio. Então, 49 mais 25. 49 mais 25 dá 9, 5, 14, vai 1, dá 74, na verdade. Então, a nossa resposta fica sendo o seguinte. Resposta, né, vendo pela teoria dos conjuntos, seria o total 625, menos o que não serve, que é 74. 4 para 5 é 1, 7 para 12 é 5, vai 1 para 5, 6. Então, essas são as ciências que valem, 551, tá certo? Então, tem toda uma relação aí dessa questão com a teoria dos conjuntos, tá? Com a teoria dos conjuntos também. Ajuda muito você pensar em conjuntos para resolver esse problema. Um dos problemas que eu acho mais interessante aqui da lista, tá? Nesse caso aí, eles são irracionais, ou são inteiros? Não, inteiro, né? Tu diz o quê? O Conjunto desses números são naturais, é né? inteiro, né? Ah, naturais. Inteiros e positivos, ou inteiros e positivos, né? Tanto faz. Deixa eu ver aqui o que tem para nós. Vamos lá. A questão 11 é uma questão do livro, mas aí quem for olhar o livro, cuidado que está com erro de digitação lá, tá? Porque aqui embaixo ele esqueceu de colocar o fatorial, tá? Cuidado, então corrijam lá, ó. Não vão riscar o livro não, mas quando vocês for fazer no caderno, aqui está faltando o fatorial aqui no n-2, tá? Então vamos lá. Questão 11, não lembro se eu coloquei aqui a página 247, questão 11, tá? Então é o seguinte, resolver essas duas equações aqui, item A e item B. Vamos lá, item A. Percebe que em cima tu tem n fatorial, e embaixo tu tem n-2 fatorial. Então tu vai decrescer o n até n-2. Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar n, tira 1, n-1, tira 1 de novo, n-2, fatorial, né? Tudo isso aqui dividido por n-2 fatorial. Fechou aqui. Pá. Igual a 56. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou cancelar o n-2 fatorial. O fatorial vai embora. O n-2 fatorial. Tá? Aí, eu vou ter o seguinte. N vezes n-1 igual a 56. Eu posso distribuir aqui, né? Multiplicando. Aí, eu vou ter n ao quadrado menos n. Vou jogar o 56 para cá, negativo. Menos 56, igual a zero. Eu posso resolver isso aqui pela forma de Bhaskara, mas é um método que eu acho bom, é o método da soma e produto, né? Porque como esse n aqui está trabalhado dentro do fatorial, deve ser um inteiro positivo, na pior das hipóteses. Então, eu vou pensar dois números cuja soma seja menos b sobre a, ou seja, seja 1, e o produto seja c sobre a, ou seja, seja menos 56. Nessa condição aqui, o n' e o n duas linhas vão ter que ser menos 7 e 8. Tá, ó. Menos 7 mais 8 dá 1, e menos 7 vezes 8 dá menos 56. Acontece que o fatorial, ele não é definido para número negativo, né? Então, n igual a menos 7 não pode ser solução. Daí a gente fica com a única opção, que é n igual a 8. Certo? Então, a ideia, olha quem é maior do que quem. O n fatorial é maior que o n, é maior que n menos 2. Aqui eu estou n tirando 2. Então, eu vou decrescer esse aqui até chegar no de baixo. Chegou no de baixo, cancela. Manipula, né, distribui, traz o número que está do outro lado para cá e tenta montar ou a equação de primeiro ou de segundo grau. Certo? Para resolver. Então, o n é 8. A solução da equação é 8. No item B, a equação é um pouco diferente. Mas tu tem aqui n mais 2 fatorial, n mais 1 fatorial, e aqui tu tem 15 vezes n fatorial. Cuidado com isso, tá? Isso aqui, ó, é diferente de ter assim, ó, cuidado. 15n fatorial. Aqui é o fatorial do 15n, tá? Aqui é o fatorial do 15n, que tem um parênteses aqui. Isso aqui, né, do jeito que tá aqui, ó, 15n fatorial, é 15 simplesmente multiplicado pelo fatorial de n, tá? Só toma cuidado que essas coisas aí são diferentes, certo? Vamos lá, vamos resolver o item B. Acho que eu desfiz demais aqui, né? Vamos resolver o item B, vamos lá. Então, é o seguinte.
Item B. Então, eu vou decrescer o n mais 2 até o n fatorial. E vou decrescer o n mais 1 até o n fatorial também. Para depois colocar em evidência, tá? Então, vamos decrescer. Então, vai ficar n mais 2, tira 1, n mais 1, tira 1, n. Chegou no n fatorial, tu para, ó, n fatorial. Aí, mais, agora vamos decrescer isso aqui até o n fatorial, que é o próximo já, né? Então, vai ficar n mais 1 vezes, tira 1 daqui, tira 1, fica n fatorial. Eu vou parar aqui, eu vou colocar esse n fatorial em evidência, exatamente para cancelar com o que tem do outro lado, que é 15 vezes n fatorial. 15 vezes n fatorial. Então, o que vai acontecer aí, ó? N fatorial vou botar em evidência. Aqui vai ficar n mais 2 vezes n mais 1. Aqui vai ficar só n mais 1, porque eu estou colocando n fatorial em evidência aqui fora, igual a 15 vezes n fatorial. Então, o que acontece? Como o n fatorial é sempre um número positivo, né? Esse n fatorial, a gente consegue cancelar ele, né? Garantir que ele é diferente de zero, esse número aqui. Então, a gente cancela ele, tá? Então, com isso, a gente vai ficar com o seguinte, vai ficar n mais 2 vezes n mais 1 mais n mais 1 igual a 15. Aí é aquilo que eu estava falando agora há pouco. Sempre vai te conduzir para uma equação de primeiro ou de segundo grau, tá? Eu agora vou distribuir aqui, ó. N vezes n, n ao quadrado. N vezes 1, n. 2 vezes n, ó, 2n. 2 vezes 1, 2. Mais n mais 1 igual a 15. Então, vai ficar n ao quadrado mais n mais 2n é 3n. 3n mais n é 4n. 2 mais 1 é 3. Aí tu passa menos 15 para cá, né? 3 menos 15 é menos 12. Igual a zero. Não vou usar a fórmula de Bhaskara, tá? Mas você pode usar. Tanto faz aí. E vou pensar dois números cuja soma. Vai usar o delta? Não, vou não. Mas você pode tentar pelo delta. Vai dar certo também. N' mais N duas vezes é menos B sobre A. Então, a soma é menos 4. E o produto é menos 12. Deixar vocês pensarem um pouquinho também, né? Não falar tudo. E aí, pessoal? Dois números que a soma é menos 4 e o produto é menos 12. Quem são? 2. Dois números cuja soma é menos 4 e o produto é menos 12. Quem são? Oito. Repetindo a pergunta. Eu quero um par de números diferentes. Um par de números, né? É um par de números. 2 e 6. 2 e 6. Quase lá. Quase lá. Quase lá. Olha os sinais. Meu Deus, o que foi que eu errei, senhor? Olha os sinais. Hã? Alguém falou. Qual é? Qual é o negativo? O produto menos é negativo. 2, né? Menos 2? Aí se eu fizer menos 2 mais 6 vai dar 4, não menos 4. É o outro. Menos 6. É, ó. Menos 6 mais 2. Subtrai e dá o sinal do maior. Menos 4. 2 vezes menos 6. Menos 12. Porém, o que eu falei? Não existe fatorial de número negativo. Então, esse aqui você vai excluir. Então, portanto, a então é 2. É igual a 2. Certo? Obrigado, senhor. Acertei 2 hoje. Então aqui tá acerto mais na próxima. Se você testar aqui, vai condizer com a verdade, ó. Se eu trocar aqui por 2, 2 mais 2 é 4. É verdade mesmo. 4 fatorial dá 24. É a verdade, né? 2 mais 1, 3. 3 fatorial dá 6. 6 com 24 dá 30, né? E aqui, se eu trocar por 2, 2 fatorial é 2, 2 vezes 15 é 30. Tá? Você pode fazer esse teste aí depois. Vamos para a próxima.
Acho que só vai dar tempo de fazer mais essa hoje, talvez. Já são 4h21 já. Se eu já fiz a chamada, dá pra dar Não, esse eu faço no 4h30, final, é eu pulo. rapidinho. É rapidinho. Então se pronto. Vou Bora. ver se dá tempo de fazer só mais um aqui para fechar. Eu vou mandar para vocês isso aqui mais tarde. E aí, vocês tentam fazer as outras, eu retomo, tá? Na hora que vem. Ou então, eu gravo algum vídeo fazendo as soluções pra gente, porque falta a gente falar ainda de arranjo, combinação. Vamos lá. Também vai cair na prova esses daí, arranjo combinação, vai ser só combinatória. Não, provavelmente eu vou deixar para ir só até E perguntar tem que o senhor também tem que combinar com nós o dia da prova também, que o senhor disse que ia combinar. É parcial ou Agora, bimestral sem essa mais prova? delongas. Essa vai ser parcial. A bimestral até longe. Quer dizer, eu espero que esteja longe, né? Mas enfim, vamos lá. Vamos aqui o que interessa por enquanto. Então, ó, desafio em dupla, questão 23 do livro. Essa aqui está na página 248, a questão 23. Mas tranquila. Uma prova tem 10 questões tipo teste. Cada uma valendo 1 ponto se estiver certa ou 0 ponto se estiver errada. Não há meio certo nas questões. Ou está certo ou está errado. De quantos modos é possível tirar a nota 7 nessa prova? Então, você vai ter lá a primeira questão, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e décima, tá? De que maneira a pessoa pode tirar 7? Ela pode acertar a primeira, acertar a segunda, a terceira, errar a quarta, errar a quinta, errar a sexta, e tem que acertar as outras 4, né? As 4 restantes. Então, isso é uma maneira da pessoa tirar 7 nessa prova. Errou 3 questões e acertou 7. Mas existe outra, que é errar a primeira, errar a segunda, errar a terceira, e tem que acertar as 7 últimas para tirar 7, né? Outra forma, ela pode acertar a primeira, errar a segunda, acertar a terceira, errar a quarta, acertar a quinta, errar a sexta, e tem que acertar as 4 últimas, né? Então, essas aqui são algumas formas de que, algumas configurações, né, em que essa pessoa tirou 7, que ela acertou 7 questões e errou 3, né? Então, você vê que aqui eu vou aplicar o quê? Uma permutação com elementos repetidos. Então, vai ser permutação, 10 caracteres, sendo 3 errados, 3 S, né? E 7 acertos, 7 As, né? Digamos assim. Certo? Ó. 3 errados, 7 certos. Então, vai ficar 10 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 7 fatorial. Aqui você já sabe como operar. Decresce o 10, 10, 9, 8, 7 fatorial, sobre 3 fatorial. Já posso desenvolver aqui, né? 3 vezes 2 vezes 1, 7 fatorial. Aí agora você já sabe, eu vou cancelar aqui o 7 fatorial com o 7 fatorial. 10 vezes 9 vezes 8, posso operar, vai dar 720. Dividido por 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Se você quiser fazer assim, pode também. 720 dividido por 6 dá 120. Então, existem 120 maneiras dessa pessoa ter tirado 7 nessa prova, né? Por quê? Porque vai alterar a ordem, né? Lembra que aqui eu tenho primeira questão, segunda, terceira, quarta, e assim vai, tá?